Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo por hoje você estar aqui para escutar algo muito importante do Senhor. Hoje Ele quer falar algo bem profundo aos nossos corações. E esse algo bem profundo, Ele quer se relacionar com cada um de nós de uma forma onde nós possamos atender aquilo que Ele faz para cada um de nós, que é o nosso chamado. Primeiramente, o que eu gostaria de esclarecer para vocês é aquilo que nós temos como Igreja Universal, o nosso chamado à santidade. Todos nós somos chamados a ser santo e todos nós somos chamados a adorar esse Deus vivo, esse Deus que se entregou na cruz por cada um de nós e esse Deus que cada vez mais e mais Ele está tentando se aproximar de cada um de nós, mas às vezes nós não permitimos, porque nós não queremos vivenciar de uma forma simples e verdadeira a santidade. E quando nós queremos vivenciar de uma forma simples e verdadeira a santidade, engloba uma palavra que nós precisamos sempre ter em nossa consciência. E essa palavra chama-se renúncia. À medida que eu renuncio, é a medida que eu me aproximo de Deus. À medida que eu renuncio, é a medida que eu falo para as coisas do mundo. Vocês não são legais para mim, mas Deus é legal para mim. Não interessa os planos que vocês têm para mim no mundo, mas interessa os planos que Deus tem para mim na minha vida. E o que eu quero começar a fazer você refletir é exatamente isso. Deus nos faz um chamado como Igreja Universal, que é o chamado à vivência da santidade. E essa vivência da santidade deve cada vez mais nos animar a aprofundar cada vez mais e mais no chamado específico. À medida que eu vou me aprofundando nesse chamado da Igreja Universal, a vivência da santidade, que eu vou buscando cada vez mais e mais a santidade, e acredite, não é impossível você buscar a santidade. Não é impossível. Muitos de nós achamos que às vezes Deus coloca um jugo pesado nas nossas costas, coloca um jugo tão difícil de nós carregarmos, que nós às vezes não queremos, que nós às vezes deixamos de lado e fala assim, isso é impossível de eu vivenciar. E quando eu coloco isso, para Deus, eu na realidade não vejo que Deus pode me ajudar a buscar a santidade. Nós por nós mesmos não conseguimos fazer nada, mas nós, com a força do Espírito Santo e por Deus nos ajudando cada vez mais e mais, a gente consegue chegar à santidade sim. Não é impossível você ser santo. Mas muitos de nós, às vezes, deixam isso passar batido na nossa vida. Mas o que eu quero me aprofundar hoje é o segundo chamado que Deus faz para cada um de nós. Mas esse chamado é um chamado específico. É o chamado que Deus nos confia para que nós possamos, através dele, nos santificar e através dele também nós possamos, às vezes, santificar pessoas. Ou melhor, em sua grande maioria, vai santificar pessoas. Porque às vezes o nosso chamado, ele está como se fosse enxertado em uma missão que Deus dá para diversas pessoas ou uma missão que Deus dá para um específico. E esse chamado é uma coisa bem profunda. Se nós refletirmos, por exemplo, em Jonas. Jonas foi aquele profeta que Deus falou, vai até Nínive e anuncia que daqui a 40 dias eu destruirei aquela cidade. Mas Jonas, mais do que esperto, assim como cada um de nós, e às vezes assim como a maioria dos jovens, foi para o lado ao contrário. Ele foi para o lado que ele fugia da cidade de Nínive. Porque naquele momento Jonas teve um pensamento muito humano. O que vão fazer lá comigo? Ou vão me bater, vão me matar e não vão acreditar nisso. Mas ora, Jonas talvez nos desse aquele pensamento empobreceu tanto a Deus que às vezes nós parecemos verdadeiros Jonas. Se Deus, por exemplo, te chama ao celibato, você vai falar, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu não consigo não. Eu não estou parecendo com Jonas? Se Deus te dá uma missão, Ele vai te ajudar a cumprir ela. Ele vai te dar meios para cumprir ela. É claro, nem sempre Ele vai te dar tudo de mão beijada. Requer o seu sacrifício, requer a sua renúncia. Mas é necessário nós fazermos a vontade dEle. E aquele momento que Deus pede isso para cada um de nós, às vezes nós temos medo de dizer sim, porque às vezes nós achamos muito difícil. Exemplo, como eu estava falando do celibato.
e padre também é celibatário. Será que é possível nesse mundo hipersexualizado viver o celibato? Será que é possível? Talvez você por você mesmo não, mas você com a força do Espírito Santo é sim. E através, talvez, desse caminho, você encontre pessoas que, quando você estiver vivenciando esse chamado, precisam escutar aquilo que Deus fez na sua vida. E através de escutar aquilo que Deus fez na sua vida, Ele vai transformar a vida de outras pessoas. Ou seja, é o teu chamado sendo responsável por trazer almas para o Senhor. Exemplo, os padres. Os padres são responsáveis, dentre as diversas coisas, por atender a confissão e por levar Jesus para as pessoas. Imagina um padre que não atende o chamado, e ele não atende confissões e não celebra a Eucaristia. A quantas pessoas ele está deixando de dar uma forma de se salvar? A diversas pessoas. E esse chamado é um chamado que envolve realmente a salvação. Às vezes Deus quer te usar, e às vezes você que está escutando nesse momento, e você que está vendo nesse momento, Deus quer te usar para, através do seu chamado específico, chamar mais pessoas para Ele. Porque talvez você não compreenda, mas o nosso chamado específico, às vezes, ou melhor, sempre, é o nosso caminho de salvação. E à medida que eu vou trilhando esse caminho de salvação, como o nosso pároco fala aqui, nós não trilhamos o nosso caminho de salvação sozinhos. Nós carregamos pessoas junto conosco. E à medida que eu vou carregando, o que acontece? Essas pessoas vão se agregando. E à medida que eu vou assumindo esse chamado, mais e mais e mais e mais pessoas vão se agregando a essa caminhada com Cristo. Porque o chamado sempre, ele é um caminho, né, que Cristo traça para que nós sigamos até Ele. Mas um caminho específico, que pode trazer pessoas para levar até Jesus. E o que eu quero dizer é que às vezes muitos se perguntam o seguinte: se eu não atender o meu chamado, talvez eu tenha salvação? Se eu não atender o meu chamado, talvez eu vou para o céu? Bom, eu não posso afirmar, mas o que diz as Escrituras são o seguinte: talvez aquele que não atenda o chamado, pode ser que ele tenha a possibilidade muito reduzida de ir para o céu. Porque através daquele chamado, ele não salvou aquelas pessoas que precisavam. Ele não fez com que Cristo pudesse alcançar os corações da forma que Cristo desejava. E através disso, diversas pessoas se perderam ou foram pelo caminho errado. Mas também eu gostaria de alertar uma coisa: existem os chamados que vêm de Deus e os chamados que não vêm de Deus. Os chamados que vêm de Deus, a igreja confirma. E os chamados que não vêm de Deus, talvez os caminhos não, na realidade, vão bater de acordo com o que a igreja confirma. O que eu quero dizer com isso? Também é necessário nós entendermos, é uma breve observação, que às vezes tem pessoas que querem nos ajudar e às vezes pessoas que querem nos atrapalhar. Mas quando nós oramos no Espírito, ou nós temos uma intimidade profunda com Deus, Ele na realidade nos mostra o caminho certo. Ele na realidade coloca pessoas à nossa frente para nos falar a verdade. E muitas vezes essa verdade até dói dentro de nós. Mas é porque na realidade Deus está fazendo uma correção de caminho. E o que nós precisamos mais hoje é ter essa intimidade. Porque através dessa intimidade nós temos uma coisa chamada discernimento, que nos mostra o caminho certo. Se você tem um chamado específico, procure discernir com um sacerdote de sua confiança e um sacerdote que verdadeiramente seja católico. Procure discernir com alguma pessoa que seja já ter uma vivência boa, mas não deixe o seu chamado específico morrer, porque a sua probabilidade de ir para o céu é bem pequena depois disso. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria para que isso seja solidificado dentro do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Beijão, até mais. Não deixe de olhar no nosso canal, né? Vai ter vídeos, vai ter explicações e não deixe de propagar o nosso canal. Curta, né? E compartilhe para aquelas pessoas que você sabe que precisam escutar